Michael no Corinthians, temos novas informações sobre o atacante para você. E Cuéllar e Corinthians está em negociações muito avançadas e pode ter um desfecho ainda nessa semana. Corinthians recusa a proposta por Christian Barletta e o Timão chega a Santos sobre forte protesto da torcida do Corinthians. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para vocês humildemente para deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes sobre Cuéllar e Michael no Corinthians, hein, pessoal? Fiquem até o final desse vídeo para você pegar a notícia de forma detalhada. E para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar um número de telefone fixado no primeiro comentário. É só você adicionar lá e chamar o Corintianeiro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo sobre o forte protesto da torcida do Corinthians na chegada do time em Santos. Fiel, o ônibus do Corinthians chegou e teve um forte protesto da torcida do Corinthians. O pessoal batendo a mão no ônibus, soltando foguete. Os seguranças teve que sair do ônibus para pedir uma passagem segura para os jogadores, que foi muito bem aceita. Aliás, protestos assim são muito bem aceitos. Protestos que não há violência, não há agressão física, tudo bem, super apoiado. Não pode haver agressões, porque aí a torcida perde a razão. Mas foi um protesto super limpo e muito bem justificado. Porque nós todos sabemos aqui que o principal culpado é a diretoria do Corinthians. Eu sei, você sabe, até os rivais sabem. Porém, os jogadores têm sua parcela de culpa sim, porque eles se acomodaram, principalmente na época do Fernando Lázaro, em que os jogadores treinaram apenas meio período. Na época do senhor Flávio de Oliveira, que era o preparador físico, os jogadores se acomodaram diante de falta de profissionalismo dessas pessoas, de Fernando Lázaro, de Flávio de Oliveira. Então os jogadores usaram aquela situação para se acomodar. Com isso, perdemos o preparo físico, perdemos a nossa identidade, que sempre foi a raça, que sempre foi a determinação. Perdemos o fator Neoquímica Arena, que era praticamente imbatível na Neoquímica Arena. Perdemos a nossa identidade, não conseguimos dar padrão tático para o time. Não é só culpa do treinador. Os jogadores não oferecem condições para isso. Então os jogadores se acomodaram sim. Os protestos são bem-vindos sim, para os jogadores ver que o Corinthians não é brincadeira, para respeitarem a grandeza do Corinthians. Jogador aí que quer ganhar o seu $500 mil, os seus R$800 mil mensais, só dando uma corridinha meio período, sem se dedicar, sem sujar a camisa, sem dar carrinho, o próprio nome já fala, é sangue no olho e tapa na orelha. Se não tiver isso, irmão, é rua, porque a torcida do Corinthians é diferente de todas. A torcida do Corinthians é fiel mesmo e vai cobrar mesmo. Porque é uma judiação, um time que tem a terceira maior folha salarial do Brasil está nessa situação. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião é de grande valor aqui para o nosso canal. E como eu já disse, eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, agora eu gostaria de trazer uma notícia para vocês sobre o Christian Barletta, que está sumido dos gramados. Porém, o Corinthians recentemente agora recusou uma proposta do meio ofensivo, do meio atacante, como queiram dizer, do Curitiba por empréstimo. E eu vou dizer para vocês o porquê. A intenção do Corinthians era emprestar o Barletta para ganhar rodagem, tá? Só que o Corinthians recusou porque o Vanderlei Luxemburgo achou uma nova posição para o Barletta. Acreditem se quiser, o Barletta está treinando de lateral esquerdo. O Luxemburgo fez essa oferta para ele, o jogador aceitou bem,
achou ótimo continuar no Corinthians e que se for para ganhar espaço no elenco, ele joga de lateral de boa. E está treinando de lateral e mais, está treinando bem. Foi um dos motivos que o Corinthians não emprestou o Christian Barletta para o Curitiba. Nos resta é aguardar para ver como que o jogador vai se sair nessa posição. Devemos lembrar que temos o Matheus Bidu hoje, que é titular absoluto, e o Fábio Santos já com seus 35 anos aí para mais, se eu não me engano, não, o Fábio Santos tem mais. O Matheus Bidu chega, o Barletta chega na condição de lateral, no lugar do Fábio Santos, fazendo o Fábio Santos aí perder mais espaço ainda, que é bom para o Corinthians. Porque venhamos e convenhamos, o Fábio Santos não consegue mais atuar em bom nível. Então vai ser feito um teste ainda com o Barletta na lateral. O Barletta vai ganhar oportunidade aí quando o Matheus Bidu estiver fadigado ou sofrer alguma lesão. E nos resta é aguardar para ver como o jogador vai se destacar nessa posição. Mas, fiel, comentem aí, por favor. Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Christian Barletta na lateral esquerda? Agora sobre o mercado da bola, e notícia muito importante é sobre o Cuéllar. Pessoal, eu sei que é chato todos os dias trazer notícia do Cuéllar, mas como é uma negociação que o Corinthians está avançado, que o Corinthians está negociando, qualquer coisa que altere o rumo das negociações, a gente tem que trazer aqui para vocês, tá, fiel? Então é por isso que é importante, porque aqui a gente traz informação detalhada. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos a notícia com a maior transparência possível. Então, pessoal, sobre o Cuéllar, a situação é o seguinte, eu vou passar para vocês o que tem de mais atual do volante. O Corinthians fez uma proposta para o Cuéllar de 4 milhões de euros. Obviamente que vocês devem ter ouvido falar em outros meios de comunicação que a proposta foi de 3 milhões. As minhas fontes, os meus contatos, as pessoas que confio falaram que é 4 milhões de euros. Mas os valores são bem próximos, tá, pessoal? 4 milhões de euros é quase 25 milhões de reais, tá? Então, é aquilo que eu trouxe nos vídeos passados. O Corinthians fez uma proposta de quase 25 milhões de reais para o Cuéllar. O Al Hilal está pedindo 6 milhões. O Corinthians não vai pagar mais do que 4 milhões de euros. O que acontece? Depois da chegada do Rubens Neves, que é um volante caríssimo, um volante que chega para ser titular, o Cuéllar perdeu sua posição e o Al Hilal vem abaixando o preço para o Cuéllar. Agora está virando tipo um leilão. Eu acredito que ou o Al Hilal, se abaixar mais 1 milhão, se chegar a 5 milhões de euros, o Corinthians iguala a proposta e leva o jogador. Eu acho que não vale pagar aí 30 milhões de reais num jogador que vai fazer 31 anos ainda este ano. Por quê? Ele não te gera retorno financeiro com o Cuéllar mais. É um jogador que já está acima da idade, que ele faça um contrato de 2 anos com o Corinthians aí, ele vai sair aí no máximo com 33 anos de idade. Vai sair praticamente de graça. Mas vai ser uma contratação boa? Óbvio que sim, porque ele chega para somar. Ele é um monstro de volante, um cara forte, um cara marcador, um cara que lembra muito o Ralf nos seus momentos bons. O Cuéllar sabe sair jogando, ajuda a construir jogadas. Ele só não é de se apresentar muito na área e fazer muitos gols, mas é um ótimo jogador. Vai chegar, vai nos ajudar, mas não teremos retorno financeiro. Então hoje a proposta do Al Hilal é de 30 milhões de reais e o Corinthians ofereceu 25, quase 25. Então está muito próximo ali de uma negociação. Corinthians e Cuéllar já não é novidade para ninguém, já está tudo certo entre salário, tempo de contrato, tudo. Se fosse por Cuéllar, ele já desembarcava em São Paulo. Mas existe um vínculo contratual com o Al Hilal que já está quase sendo desvinculado pelas negociações entre Corinthians e Al Hilal, está bastante avançadas. O problema de negociar com um time multimilionário também tem os seus riscos. Porque, fiel, vou deixar tudo detalhado para você, tá? Tem os seus riscos. Porque se chega outro clube interessado no jogador, fala, não, eu pago seus 5 milhões de euros. O Al Hilal está vendido. Obviamente que a vontade do jogador voga muito. Ela chega a ser quase predominante uma negociação.
Mas não podemos esquecer que existe um vínculo contratual. E se qualquer clube que iguala a proposta do Corinthians e paga o que o Al-Hilal está pedindo, vai levar um jogador. E temos clubes no Brasil que, além de interessado, tem grana para isso. Como o Botafogo, o Flamengo, que já sondou o jogador. Então, o Corinthians aguarda o Al-Hilal abaixar mais um pouco para fechar de vez essa negociação. Em outros termos, o Corinthians também espera dar um pouco de dinheiro para o jogador, caso a situação seja pior possível, dar um pouco de dinheiro para o jogador e dividir o restante da pedida do Al-Hilal para o Cuéllar vir. Mas eu acredito que entre Corinthians e Cuéllar e Al-Hilal está muito próximo de anunciar como um segundo reforço do Corinthians, tá, pessoal? Eu acho muito difícil hoje o Cuéllar não ser jogador do Corinthians, porém não está nada fechado. Mas comentem aí, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é de grande valor para esse canal. E como eu já disse em todos os meus vídeos, eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, agora sobre a última notícia ainda, sobre o mercado da bola, é sobre o Michael. E eu vou deixar detalhado para vocês o que tem de mais atual do Michael. O Michael, diferentemente do Cuéllar, é uma negociação bem mais difícil, porque o Michael tem contrato com o Al-Hilal até julho de 2025, a corintianeira. Então é impossível o Michael vir, já que o Corinthians está custando pagar o Cuéllar. Obviamente o Al-Hilal vai pedir bem mais o Michael. Calma, pessoal. A vontade do jogador, como eu disse, ela é predominante em qualquer negociação. O Corinthians negocia com o Michael, sim. Inclusive tem fontes muito importantes do cenário esportivo brasileiro que disseram que o Corinthians e Michael já se fecharam entre acordo salarial e tempo de contrato, tá? Como Souza, o Mano do Energia 97, Salazar, vários jornalistas aí conceituados trouxeram essa informação sobre o Michael, jornalistas importantes aí na mídia brasileira. E eu acredito, porque quando o Corinthians entra em uma negociação, entra em uma briga, qualquer jogador balança. Somos a maior vitrine do Brasil. E o Corinthians faz propostas muito boas que seduz o jogador. Então o Corinthians fez isso com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava quase tudo certo com o Internacional, com o pé no Inter. O Corinthians foi lá e fez uma ótima proposta, seduziu o atleta a vir para o Corinthians. Já a sua torcida, que é 40 milhões de torcedores, que já ajuda muito. Então o Corinthians seduziu o Yuri Alberto, que estava tudo certo com o Inter, com um ótimo salário, um ótimo tempo de contrato. O Corinthians seduziu o Matias Rojas, que tinha proposta do futebol do Sul da América inteiro, inclusive de times do Brasil, como o Botafogo, do bilionário John Textor. O Corinthians superou a proposta do Botafogo em um patamar bem mais alto. Tá, pessoal? Então o Corinthians, ele tem esse poder de negociação, sim. Ele sabe oferecer um bom contrato para o atleta. Então por que o Michael não poderia ficar seduzido com uma proposta do Corinthians? Porém, os problemas mais difíceis não são negociar com o jogador, e sim com o Al-Hilal. Como eu trouxe aqui para vocês, um clube multimilionário é difícil, não é qualquer valor que você seduz o clube. Não é, o clube geralmente não aceita dividir em trocentas vezes, porque os caras têm muito dinheiro. Os caras até pouco tempo atrás estavam negociando com o Messi. Os caras trouxeram o Rubens Neves aí quase 70 milhões de reais. Mas a notícia boa sobre o Michael é que o Al-Hilal está em negociação muito avançada com um atacante de peso da Europa. Com isso, o Michael vai perder espaço. A mesma situação que aconteceu com o Cuéllar. Pessoal, uma coisa eu garanto para vocês aqui sobre o Michael, porque eu não fico em cima do muro e eu falo sobre as informações que tenho mesmo. Eu não tenho medo. O Michael não vai ficar no Al-Hilal. O Michael vai vir para o Brasil. Vocês podem apostar nisso. O Al-Hilal já está em negociação avançada com o atacante de peso, deve chegar no Al-Hilal. O Michael vai perder sua condição de titular, até porque hoje ele não é titular absoluto. Ele joga alguns jogos, outros jogos não. Então o Al-Hilal vai facilitar a quebra de contrato do Michael, ou de repente pode até emprestar.
já que é um contrato longo e se trata de um jogador bom. Então, eu cravo para vocês aqui que o Michael vai voltar para o Brasil. Se vai jogar no Corinthians, eu não sei. Eu espero que sim. Eu espero que essas fotos que trouxeram, que o Corinthians está fechado com o Michael, esses grandes jornalistas da mídia brasileira, eu espero que estejam certos e ele vem para o Corinthians mesmo. Ah, corintianeiro, cara, calma aí, porque o Renato Gaúcho tem uma intimidade incrível com o atleta, ele está acertado com o Grêmio. Mentira! Não tem nada acertado entre Michael e Grêmio, tá, pessoal? Existe um interesse, como existe interesse do Botafogo, do Flamengo, do Atlético Mineiro. O interesse é normal, tá? Agora, as informações que temos é que o Corinthians fechou com ele tempo de contrato e salário. Isso a gente tem que aguardar para ver. Mas que o jogador vai vir para o Brasil, vai. E sobre a intimidade dele com o Renato Gaúcho, pessoal, o que manda é dinheiro. O que manda é dinheiro. Se a oferta do Corinthians for melhor que a do Grêmio, ele vai vir para o Corinthians. Foi assim com o Yuri Alberto, foi assim com o Matias Rojas, está sendo assim com o Cuéllar. O Cuéllar também já estava tudo certo com o Flamengo e com o Inter. O Inter está conversando com o Cuéllar, não é agora igual o Corinthians, já faz anos. O cara se comprometeu em jogar no Inter. O Corinthians chegou lá com uma proposta que iludiu o atleta. O Corinthians já está quase tudo certo com o jogador. Então o que manda é dinheiro. E o Corinthians costuma tirar uns coelhos da cartola do nada. Foi assim com o William, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes. Foram contratações inesperadas. O Corinthians do nada aí vai lá e tira um coelho da cartola do nada, cara. E o Corinthians prometeu reforços. Tem dinheiro para gastar na abertura da janela, sim. Até porque estamos em ano político e o clube corre risco de segunda divisão, de cair para a segunda. Então as contratações é importante, sim. E o Corinthians negocia com um atacante de peso, sim. E esse atacante é o Michael. Muitos canais aí trazem, não existe negociação, não existe isso. Mas na hora que surgir aí, Corinthians e Michael esquentou, aí muitos tiram o pé da reta, né? Muitos falam, mas o Michael procurou o Corinthians, igual falou aí, que o Cuéllar e o Corinthians tinham se afastado, aí depois se esquentaram e falaram, porque o Cuéllar procurou o Corinthians. Negativo. O Corinthians negocia com o Michael, sim, é um jogador que o Corinthians quer, porém não existe proposta oficial, o Michael não está fechado com o Corinthians, até porque é necessário um acerto diretamente com o Al Hilal, não basta só você negociar com o jogador, tá? O clube aí é uma das partes mais importantes, porque existe um vínculo contratual longo. O contrato de jogador vence em julho de 2025. Então, fiel, o que eu quero passar para vocês é isso. Não existe nada fechado, porém, existe uma negociação. E se tratando de Corinthians, qualquer jogador pode se seduzir fácil a jogar no Timão, até porque somos o maior clube do Brasil. Pessoal, mas as notícias do Corinthians que eu queria trazer para vocês hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E lembre-se, se quiserem participar do grupo, é só adicionar o número lá e chamar o corintianeiro. Muito obrigado novamente pela sua atenção e vai Corinthians!